Olá, pessoal. Bom, para a gente dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre constituição e transformação da matéria, a gente vai começar a falar agora sobre os modelos atômicos. Para a gente começar a falar sobre isso, eu tenho aqui comigo essa caixa secreta, né, que é uma caixa fechada, é uma caixa que a gente não consegue abrir. O que a gente pode fazer para descobrir o que tem dentro dessa caixa? Pensaram? Bom, a gente precisaria fazer uma série de experimentos, né, para ir poder pensando. Eu seguro a caixa, eu vejo se ela é leve, se ela é pesada, se eu tiver uma balança eu posso pesar para ter, né, uma noção melhor. Eu posso chacoalhar, posso ver que barulho que faz, né? E eu posso fazer aí uma sequência de experimentos para eu poder fazer propostas do que tem dentro dessa caixa, porque eu não consigo ver o que tem dentro dessa caixa, né? Mas eu consigo fazer propostas. Eu consigo propor modelos para falar o que tem ali dentro, né? Pois bem, bom, algumas pessoas vão falar para mim, você pode passar essa caixa para um raio-x. Muito bem, se eu tiver um raio-x, né? Mas e se eu estivesse pensando num momento onde ainda não existisse o raio-x, onde essa tecnologia ainda não tivesse sido descoberta? Como é que eu faria, né? Eu precisaria, então, para passar no raio-x, eu preciso que a ciência avance, eu preciso chegar no momento onde já existe o raio-x. E assim foram sendo feitos, né, todas as construções científicas ao longo dos anos, tá? Bom, então eu vou dentro das limitações ali da ciência, né, dentro das limitações do que já existe, eu consigo fazer determinadas proposições baseado no resultado dos meus experimentos. E foi isso que foi feito com o átomo, né? Foi isso que foi feito com a matéria. Então, os cientistas estavam ali extremamente envolvidos em descobrir do que era feita a matéria, o que, afinal de contas, constituía a matéria, ok? Bom, mas eles tinham as limitações da época, né? Eles não podiam sair fazendo propostas, né, com experimentos que a gente conhece hoje. Cada coisa no seu tempo. Bom, e aí, de acordo com os experimentos que eles iam fazendo e com as coisas que eles iam observando, eles iam fazendo essas propostas para a matéria, né? E aí fez-se a proposta, então, de que a matéria era constituída de átomos. A gente já viu isso, né? Lá quando a gente estava trabalhando as reações químicas, que foi o modelo de Dalton. Hoje a gente fala sobre ele ainda nessa videoaula. Bom, mas nenhum cientista viu o átomo. Então, todos eles foram fazendo o quê? Né? Eles foram fazendo experimentos. E eles fizeram esses experimentos sozinhos? Não, né? A teoria atômica, quer dizer, as propostas dos modelos, elas foram sendo elaboradas, ela foi sendo, né, a teoria foi sendo elaborada ao longo dos anos por vários cientistas. Então, mesmo que um modelo leve o nome de um determinado cientista, né, que foi quem formalizou aquela proposta, foram muitos experimentos por trás disso, foram muitos outros cientistas e foram muitas descobertas que permitiram o desenvolvimento dessa teoria atômica. Bom, o importante é a gente pensar que, assim como no caso da caixa, né, o conteúdo daquela caixa não muda porque eu estou fazendo um experimento diferente. Uma vez que eu tenho a caixa, o conteúdo é sempre o mesmo, né? O que muda é o nosso entendimento da realidade, à medida que a ciência avança, né? Quanto mais a ciência avança, mais eu consigo ter um entendimento da realidade, mas a realidade ela não muda, o que muda é a nossa interpretação. E assim, ao longo dos anos, vão sendo construídos esses modelos, né? Só existe modelo atômico? Não, existe modelo para explicar uma série de coisas, tá? No nosso caso, a gente vai se ater hoje aos modelos atômicos. Então, vamos lá. Bom,
as primeiras ideias, né, sobre a constituição da matéria, elas vêm lá da Grécia Antiga, mais precisamente de Leucipo e Demócrito, em cerca de 400 anos antes de Cristo. O que eles pensavam é que toda a matéria ela era composta, né, por partes que poderiam ser divididas e divididas e divididas e divididas e divididas até chegar numa minúscula parte que não poderia mais ser dividida. Então, deram a ela o nome de átomo. A palavra átomo, então, ela vem do grego átomos e ela quer dizer justamente indivisível. Bom, essas ideias, então, elas foram deixadas de lado até 1808, quando o Dalton, né, veio com a proposta novamente do átomo, né, de que a matéria é constituída de átomos. O que Dalton propôs, então? Ele fez uma proposta de que um átomo seria uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Esse modelo do Dalton ele ficou conhecido como bola de bilhar, em alusão à proposta que ele fazia do átomo ser essa esfera maciça e indivisível, né? Parecida com uma bola de bilhar. Foi um modelo que apresentou uma grande contribuição, um grande avanço no entendimento da constituição da matéria. Porém, em um certo momento, ele começou a apresentar algumas limitações. Vamos ver como foi isso. Ao longo do século XIX, muitos cientistas eles se dedicaram ao estudo da natureza elétrica da matéria. Então, eles começaram a fazer muitos experimentos, né, relacionados aí ao estudo da eletricidade para tentar entender exatamente, né, de onde vinha a eletricidade e quais seriam aí as características, então, né, da matéria relacionadas à eletricidade. Porém, o modelo do Dalton, ele falava alguma coisa sobre cargas positivas, cargas negativas, né? Fazia alguma referência a uma natureza elétrica da matéria? Não fazia. Então, um dos principais experimentos que foram realizados para o estudo aí desse novo modelo, né, dessa nova proposta, foi o seguinte experimento. É um experimento com com a chamada ampola de Crookes, pois esse foi o cientista, né, que começou esses estudos aí com esse tipo de material. Bom, o que seriam essas ampolas de Crookes? Elas também recebem o nome de tubos de raios catódicos. Por quê? São tubos de vidro onde dentro dele há um gás submetido a baixa pressão. Nesse gás, né, dentro desse tubo, né, nas extremidades do tubo, estão eletrodos ligados então a uma fonte de energia. Então a gente vai ter um eletrodo positivo e um eletrodo negativo. E quando submetido a baixa pressão, o que acontece é que esse gás, né, ele emite uma luminosidade quando a corrente elétrica passa por ele. Seriam os raios catódicos, que vão sempre do polo negativo ao polo positivo. Quando nesse sistema, né, foi realizado um estudo, então, onde colocaram-se placas carregadas positiva e negativamente, né, observando então a influência aí do campo magnético nesses raios, percebeu-se que esses raios eles sempre são desviados na sua trajetória, tendendo aí, né, para o lado onde está a placa positiva, indicando então que esses raios eles são provenientes de partículas carregadas negativamente.
E é o momento, né, onde o modelo do Dalton apresenta a limitação, pois ele não falava nada sobre isso. E foi feita, então, uma nova proposta de modelo a partir, né, dessa nova observação da realidade. Quem fez essa proposta foi o Thomson, e ele fez a proposta do átomo ser uma esfera maciça de carga positiva, na qual encontram-se os elétrons, que são pequenas partículas de carga negativa. Então, o Thomson começou agora, né, a trazer para o átomo uma característica elétrica, dizendo que o átomo ele é ainda uma esfera maciça, mas ela tem carga positiva. E aí encontram-se essas partículas de carga negativa observadas no experimento, né, que receberam o nome já antes até do Thomson, né, fazer essa proposta, receberam o nome de elétrons. Esse modelo do Thomson, ele ficou conhecido como pudim de passas, por ser essa esfera positiva com as partículas negativas. Mas preste atenção, né? Quando a gente pensa num pudim de passas brasileiro, seria um pudim de passas só com um monte de passas em volta. Mas o Thomson, ele era inglês. Então, quando ele fala, né, essa alusão aí, né, do pudim de passas, que foi se fazendo didaticamente ao longo do tempo, com relação a um pudim de passas inglês, que mais parece com o nosso panetone. Vários cientistas continuaram, né, estudavam ali ao mesmo tempo, né, e dedicavam seus estudos a diversos temas. E um tema importante que eles estudavam era a radioatividade. Uma das pessoas que estudava a radioatividade, um cientista importante que se dedicou ao estudo da radioatividade foi o Ernest Rutherford. Ele observou, né, diversos comportamentos e, novamente, o modelo agora em vigor, que era o modelo do Thomson, não explicava as observações do Rutherford. Então, em 1911, Rutherford fez uma nova proposta de modelo atômico. Ele se baseou num experimento que a gente vai falar um pouquinho na ideia, né, desse experimento. Então imagine que antes da gente especificar certinho o que o Rutherford fez, pense que tivéssemos uma caixa e que essa caixa, para a gente descobrir o que tem dentro dela, né, nossa caixa secreta lá do início, ela fosse bombardeada. Nós poderíamos ter inicialmente duas opções. Se a caixa tivesse vazia, né, essas balas atravessariam a caixa, pois ela estaria vazia. No entanto, se essa caixa ela estivesse preenchida com um material maciço, elas não seriam, por exemplo, um concreto, né? Elas não seriam capazes de atravessar a caixa. Então, elas iriam bater na caixa e elas iriam voltar, ou elas teriam a sua trajetória desviada, mas não mais atravessariam a caixa. Então, né, o experimento, né, que Rutherford fez foi nesse estilo. Obviamente, né, que ele aí não era o Rambo, né, bombardeando ali a caixa. O que ele tinha, né? Ele tinha um elemento radioativo que emitia partículas positivas, que seria a radiação alfa. Ele tinha uma fina folha de ouro e tinha um anteparo para observar o que aconteceria. Esse elemento emitia, então, essas partículas positivas e quando ele encontrava com a folha de ouro, né, uma parte da radiação, uma parte atravessava essa folha de ouro, mas outra parte não atravessava. Outra parte
da radiação, das partículas, né, elas tinham a sua trajetória desviada, o que dá para a gente uma indicação muito interessante de que os modelos anteriores não explicam esse comportamento. Por quê? Porque no modelo anterior, sendo o átomo maciço, né, não seria possível, então, que essas partículas atravessassem essa folha de ouro. Mas a maioria das partículas atravessou e algumas foram refletidas e outras defletidas, mudaram a sua trajetória, indicando que temos no átomo um grande espaço vazio e uma pequena região onde está concentrada a carga positiva. Rutherford, então, fez a proposta, né, de um modelo planetário, onde o átomo é dividido em duas regiões. Essa região central e positiva, bem pequena, que é o núcleo, que concentra a massa do átomo, e uma região bem grande, vazia, ao redor, onde estão os elétrons. Essa região ao redor do núcleo é chamada de eletrosfera. Esse modelo, apesar, né, de a gente ter uma grande contribuição ainda atualmente desse modelo, porque é um modelo nuclear, agora ele não enxerga mais o átomo como uma estrutura maciça, mas sim dividido nessas duas regiões, núcleo e eletrosfera, ele também apresenta algumas limitações que nós falaremos posteriormente. Mas para vocês terem uma noção do tamanho, né, da relação de tamanho entre núcleo e eletrosfera, pensem aí no átomo como sendo o estádio do Maracanã. O núcleo seria a bola lá no centro do estádio e todo o restante do estádio seria a eletrosfera. Importante, então, né, observarmos aí ao longo desses 3 modelos que mudaram os modelos, mas a realidade não mudou. Temos, na verdade, uma nova ideia de átomo, ou seja, um novo modelo de átomo, um novo átomo para explicar uma realidade que não mudou. Então, o átomo não mudou. O que mudou foi o entendimento do homem sobre o átomo. O que mudou foi o nosso conhecimento sobre a realidade.